Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Na lição de hoje nós veremos como a Igreja de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Veremos que o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos é importante para nós, pois é a partir daqui que nós vamos compreender como os cristãos de Jerusalém chegaram à conclusão de que o evangelho também era para os gentios. Pois é nesse capítulo que nós vamos encontrar o apóstolo Pedro usando as chaves do reino para conduzir o centurião Cornélio, juntamente com a sua família, à comunhão cristã. E é nesse capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos que nós encontramos uma das evidências do grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa bendita do seu Filho Jesus. E o texto áudio da nossa lição está lá em Atos capítulo 10, versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. Essa foi a pergunta que o apóstolo Pedro fez após presenciar a descida do Espírito Santo ali na casa do centurião Cornélio, em Cesareia, quando ele e a sua família foram batizados com o Espírito Santo e falavam ali em línguas, magnificando o nome do Deus Altíssimo. E a verdade prática da lição diz assim: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Até porque o evangelho de Jesus Cristo é salvação para todo o que crê. E o texto bíblico em classe está lá em Atos capítulo 10, versos de 1 ao 8, versos 21, 23, 44 e 48. E seguindo aqui, o tópico 1 da lição vai dizer a revelação de Deus aos gentios. No subtópico 1, o comentarista ele vai abordar a visão que o centurião Cornélio ele teve quando estava ali na cidade de Cesareia, orando às 3 horas da tarde, ou seja, a hora nona. Quando ele está ali orando a hora nona, ele tem a visão de um anjo de Deus. Só para a gente lembrar, a palavra centurião, ela deriva do latim centurio, que significa líder de 100, ou seja, um centurião era um comandante de um agrupamento de 100 soldados do exército romano. Algumas vezes esse título, centurião, era dado para alguém que ocupava cargos mais altos nas forças romanas, nas forças armadas romanas, e que poderia ser o caso de Cornélio, haja vista ele fazer parte da elite do regimento italiano. Uma outra coisa que o texto ele também fala é que ele estava na cidade de Cesareia. Essa cidade foi uma cidade edificada por Herodes o Grande, que ficava localizada ali às margens do mar Mediterrâneo e que levava esse nome Cesareia em homenagem ao imperador César Augusto. Ali se encontrava o quartel-general do governo romano da Palestina, ou seja, o centro governamental para a administração romana da Judéia. Lembrando que essa não é a Cesareia de Filipe, mas sim a Cesareia, capital da Judéia. E seguindo aqui, como já falamos,
O historiador Lucas ele vai nos informar que ali estava um centurião romano chamado Cornélio, orando às 3 horas da tarde, quando tem a visão de um anjo. É interessante que o comentarista da lição ele vai salientar que não é incomum nas Sagradas Escrituras Deus se utilizar de anjos para se revelar a alguém. Entretanto, essa revelação aqui específica, ela se distingue das demais por causa do propósito, que era incluir os gentios à igreja do Senhor. Uma coisa que é interessante é que o texto chama Cornélio de um homem temente a Deus. E para a gente entender melhor essa expressão temente a Deus, nós temos que lembrar que o livro de Atos nos apresenta 4 grupos distintos de pessoas: os judeus, os samaritanos, os gentios e os tementes a Deus. E quem eram os tementes a Deus? Eram aqueles que, apesar de serem gentios, não adoravam nem acreditavam mais nos deuses e deusas de Roma, muito menos no panteão de divindades gregas, ou em qualquer outra religião oriental da época. Ao contrário, eles agora adoravam e oravam ao Deus de Israel, a Yahvé, o único Deus verdadeiro, e constantemente estavam prestando adoração. Então, desse grupo de pessoas fazia parte o centurião Cornélio, que era um romano, um gentio, mas que acreditava e orava e adorava o Deus de Israel. É por isso que nós vamos encontrá-lo ali em Cesareia, às 3 horas da tarde, ou seja, a hora nona, que era um dos horários que os judeus faziam as suas orações, também orando ao Deus de Israel. E é desse momento que ele vai ter a visão de um anjo da parte de Deus que vai trazer para ele uma mensagem. E sobre anjos, é interessante lembrar que a palavra hebraica para anjos é malak, ao passo que a palavra grega para anjos é agelos, e ambas significam mensageiros, que é uma das tarefas mais verificadas desses seres celestiais. A palavra agelos tanto é usada para se referir aos anjos de Deus, como para se referir aos anjos maus. Os anjos na Bíblia atuam como mensageiros, como anunciadores de Deus e também como consoladores, pois foi um anjo que consolou Agar no deserto. Foi um anjo também que consolou Jesus ali no Getsêmani. E foi um anjo que consolou o apóstolo Paulo quando navegava em direção a Roma. Nós só não vamos encontrar anjos na Bíblia pregando o Evangelho, pois essa incumbência foi dada exclusivamente à Igreja do Senhor. Portanto, aqui, o objetivo desse anjo aparecer em visão ao centurião Cornélio é para dizer para ele que Deus havia escutado as suas orações e a sua vida piedosa estava diante de Deus, mas que ele ainda precisava enviar mensageiros até Jope, até um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro, que havia de anunciar a ele, de dizer a ele o que ele deveria fazer. E aí eu queria ver com vocês as palavras do anjo, para nós entendermos o que o anjo, qual foi a mensagem que o anjo trouxe até Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: "Que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer." E nós vamos ver que essa visão que Cornélio ele tem, o centurião
romano, chamado Cornélio, ele tem em um dia. E assim que o anjo ele se retira, ele providencia 2 criados, 2 servos, juntamente com um soldado piedoso, e envia até Jope. No dia seguinte, nós vamos ver que Deus agora vai trabalhar e preparar o apóstolo Pedro, para que este receba os mensageiros e se disponha, sem preconceito algum, a ir à casa de um gentio. E um ponto que eu gostaria de salientar aqui com vocês era sobre o Simão, o curtidor, porque aqui não é um sobrenome, é uma atividade, né? O curtidor é uma atividade, é uma profissão. E o que seria um curtidor? Seria alguém que trabalhava processando peles de animais a fim de transformá-la em couro. Então, uma das atividades de um curtidor era mexer com carcaça, com animais mortos, o que para um judeu era imundo, né? Era abominável. Mas é interessante que o apóstolo Pedro está na casa desse curtidor, está na casa de Simão, o curtidor, o que mostra para nós que Deus já estava ali trabalhando, preparando Pedro para a missão de ir pregar para os gentios, sem nenhuma reserva. E aí nós vamos ver que quando chega a hora sexta, o meio-dia, ele sobe até o telhado, até o eirado, né? A parte de cima da casa, e ali ele sobe para ali para orar. E ele sente nesse momento muita fome. E enquanto os empregados estão ali preparando uma refeição, ele entra numa espécie de transe. Vê o céu aberto e do céu descer um vaso como de um lençol, preso às 4 pontas, vindo para a terra, e nesse lençol ele vai ver toda espécie de animais, quadrúpedes, répteis e aves da terra, e aves do céu. E vai ouvir uma voz que vai lhe dizer: levanta-te, Pedro, mata e come. E aí ele vai responder a voz, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e impura. E na segunda vez a voz vai dizer a ele que não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E por 3 vezes isso vai acontecer. E o vaso, pela 3ª vez, torna-se para o céu e recolhe-se. Então, ali, ele fica intrigado com aquela visão que ele tem. Ele fica, no momento que ele está ainda ali pensando, os mensageiros chegam. Conta tudo para Pedro, e aí Pedro segue para Cesareia, para a casa de Cornélio. O tópico 2 da lição diz assim: a salvação dos gentios. O subtópico 1 diz: pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que a sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos, Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. E aí eu gostaria, para validar isso aqui, de ler lá com vocês, Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28, que diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre. Não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não há mais elitismo, Não há mais, a salvação é para os judeus, não. Cristo derrubou a barreira
da inimizade. De dois povos fez um, a igreja do Senhor. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. É tanto que o apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo a Timóteo, que está lá em Éfeso, lá em 1 Timóteo capítulo 2, ali ele vai dizer que só há um Deus e um mediador entre esse Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um pouco antes ele vai conclamar a Timóteo que oriente a igreja, antes de qualquer coisa, a interceder, a orar, a suplicar por todos os homens, por aqueles que estão em posição de autoridade, porque isso é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É claro que nós sabemos que isso não será possível, porque muitos têm rejeitado o evangelho da graça, Têm rejeitado o evangelho da cruz. Se você deseja alcançar a vida eterna, se você deseja alcançar a salvação, que se você deseja ter uma comunhão com Deus mais íntima, passar da condição de mera criatura para filho, você precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bom, continuando aqui, em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está em Cristo é estar salvo. Não está em Cristo não está salvo. Fora de Jesus não há salvação. É por isso que meramente frequentar uma igreja, há quem pense que meramente frequentar uma igreja é garantia de salvação. Não. Se você não estiver em Cristo, meu amigo, você pode frequentar uma igreja, você pode participar de todas as atividades, até ocupar cargos. Até ocupar cargos. Mas se você realmente não confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não tomou uma decisão ao lado de Cristo, é apenas um crente nominal, não há garantia de salvação para você. A salvação só para quem está em Cristo. Romanos capítulo 8 diz que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é preciso confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Subtópico 2 diz assim, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. É por isso que o que deve ser bem frisado aqui
com base no assunto da lição, é que o fato da pessoa ser um judeu, ser um israelita, ser descendente de Abraão, não garantia a salvação. Ele precisava confessar Jesus como Salvador, como Messias enviado por Deus, como aquele que vinha para salvar o mundo. O judeu ali, ele precisava confessar Jesus, receber Jesus, reconhecer Jesus como Messias, como aquele enviado por Deus para salvar o mundo. Em contrapartida, também, a gente olha para Cornélio, um homem que era um piedoso, um temente a Deus, que praticava, dava as suas esmolas, ou seja, era um homem, de certa forma, bondoso, mas adorava ao Deus de Israel, orava ao Deus de Israel, mas ele precisava ouvir acerca de Jesus. Ele precisava crer e confessar Jesus como seu Salvador. Ou ele precisava ouvir e crer no Evangelho da cruz. E por quê? Alguém pode perguntar assim, mas por que isso? Porque o que nos purifica dos nossos pecados, o que nos redime, é o sangue de Jesus Cristo. Somente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que tem poder para nos justificar diante de Deus. Não são as nossas obras, não são a etnia, o fato de uma pessoa pertencer à linhagem israelita, nada disso nos confere, nos garante salvação, não. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz que Jesus ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A salvação está somente em Cristo Jesus. Fora de Jesus, não há salvação. O tópico 3 da lição é falar justamente sobre o Espírito derramado sobre os gentios. O comentarista ele vai enfatizar o fato de que o Espírito Santo é uma promessa que não diz respeito apenas ao derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não diz apenas diz respeito apenas aos judeus. É bem verdade que aconteceu ali no dia de Pentecostes, onde a proeminência ali era de judeus. A igreja, nós já falamos sobre isso, que a igreja de Jesus Cristo, ela quando inicia é predominantemente formada de judeus, mas nós temos visto aí ao decorrer das lições que o propósito de Deus era que o evangelho se espalhasse a todas as nações. Foi isso que Jesus disse, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Mas o fato aqui do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo é uma promessa para todos aqueles que crê. É como o próprio Pedro, no dia de Pentecostes, ali no dia da descida do Espírito Santo, ele, no seu primeiro sermão, ele diz que a promessa dizia a respeito àqueles que estavam ali, aos seus filhos, os seus descendentes, aqueles que estavam longe, e a tantos quanto nosso Senhor chamar. Então, todos aqueles que vêm a Cristo, que entregam a sua vida a Cristo, estão debaixo dessa promessa. Podem sim experimentar essa bênção que é o revestimento de poder. E a prova é que ali na casa de Cornélio, do centurião romano, eles ali recebem o Espírito Santo de Deus, descem e ali são batizados e falam em línguas, que é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, e ali eles começam em línguas a magnificar o nome de Deus. E isso faz com que Pedro ele entenda que não há
acepção de pessoas. Deus, ele não está... A salvação, ela não é restrita ao povo judeu. E a conclusão da lição diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Porque é isso que é importante, ouvir e abrir o seu coração para a mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, querido, se você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, se você ainda não é um cristão, se você ainda não se decidiu a Cristo, e aqui a lição tratou da questão dos judeus, de Deus trabalhar ali através de Pedro, por exemplo, e tirar o preconceito, o entendimento de que a salvação estava restrita a um único povo, mas que agora era para ele pregar o evangelho aos gentios. Aqui se tratava de etnia, mas de repente você possa olhar para si mesmo e de repente tem praticado coisas que você tem se envergonhado, e você olha e diz assim: mas será que eu vou ser alcançado pela graça de Deus? Será que eu sou merecedor da salvação? Uma coisa que eu vou dizer para você: nenhum de nós merecemos. É justamente por causa da graça, do favor imerecido de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos, separados, estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então não é porque eu, você ou outra pessoa é bonzinho que somos alcançados pela graça de Deus e recebemos a salvação. Não, é por misericórdia, é por favor imerecido. Agora é preciso que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, entregue a sua vida para Jesus, para que Ele venha te purificar de todo pecado e lhe torne uma nova criatura. Tá bom? Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você desejar, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa aí os seus comentários. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, e até a próxima lição. Fiquem com Deus, um forte abraço.